Valério, tudo bem? Boa segunda fria para você aí em São Paulo. Bom dia, Mauro, bom dia, Rebeca, bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Cá Bom dia. estamos. É um momento de frio polar, meio glacial. Quer dizer, nós não tivemos inverno, mas chegou agora uma onda que vou te contar. Ontem a sensação térmica era abaixo de 10 graus na cidade de São Paulo. E ontem eu fui na plenária de debates, de votação, de eleição de delegados para o Congresso Nacional do PSOL, aqui na Zona Oeste de São Paulo. De manhã, domingo, um frio, como disse a Rebeca, estarrecedor, quer dizer, no fundo, um terror, algo incrível. Mas o debate foi quente, tinha mais de 500 militantes aqui na Zona Oeste de São Paulo, foi muito intenso. Mas, enfim, cá estamos. É duro, né? Você, olha, já tá, o sujeito tá tão palmeirense que até me mandou o vídeo do gol da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, o gol do Do Veiga, Veiga. isso? Que é um Do novo Rafael craque. Veiga. É que eu sou torcedor do Palmeiras, mas eu sou muito fascinado pelo futebol do Rafael Veiga. Ele é o maestro do time e esse gol foi um momento plástico, artístico, daqueles que são uma alegria para, para enfim, para o futebol, né? Um momento mágico. Mas, enfim, a verdade é que as notícias que chegam são dramáticas. Eu vou fazer Queria um te ouvir sobre a comentário sobre este Bahia, tema. Valério. Eu Eu queria te queria ouvir falar sobre, sobre este tema da Bahia. por favor. Se Fale você sobre a me Bahia. permite, eu vou fazer 5 notas, vou fazer breves, vou tentar ser bem objetivo. Bom, a primeira nota. Vou fazer um pouco uma abordagem histórica, além enfim, da intensidade do problema político, que coloca uma questão tática. Mas há um problema mais de fundo que eu quero, em 5 notas breves, alertar a todos. Bom, o primeiro problema. Nós temos no Brasil uma peculiaridade da sociedade brasileira que escapa à compreensão de uma parte importante da esquerda brasileira. Ainda é controverso, então eu quero ser bem claro. Primeira nota. O Brasil é diferente de outros países que estão em estágio semelhante de desenvolvimento histórico, social, cultural. E essa diferença decorre do fato que nós tivemos 350 anos de escravidão. Não se pode viver no Brasil ignorando que nós tínhamos uma sociedade dividida entre homens livres e escravos, e, portanto, uma sociedade que até o século XIX, grosso modo, uma maioria da sociedade eram mercadorias, ou seja, eram seres humanos que estavam condenados, foram expropriados da sua humanidade, foram desumanizados, foram transformados em objetos. E isto gera uma sociedade que não está somente dividida em classes, mas em castas. Ou seja, o que é uma casta? Uma casta é quando na sociedade há um segmento que tem privilégios que são hereditários, não há mobilidade social. Quem nasceu escravo será escravo. Não há mobilidade social. Há uma parte da historiografia brasileira que tentou reabilitar a escravidão, dizendo que, olha, a escravidão brasileira foi atípica porque havia margens de mobilidade que permitiam, de alguma maneira, por diferentes caminhos, escapar de um destino atroz. Isso foi uma operação ideológica que diminuía o sentido dramático, trágico de uma sociedade congelada, em que alguns eram, pelo berço, reconhecidos juridicamente, culturalmente, politicamente, como superiores. Pessoas que nasciam com menos
direitos estruturais, estavam condenados a um destino. Então, isto é um primeiro elemento. Isto deixou uma herança do século XX. A escravidão deixou uma ferida que nunca cicatrizou, que é esta imobilidade social que nos diferencia de uma sociedade como a Argentina ou a Uruguai. Bom, segundo elemento, na transição do mundo agrário para o mundo urbano, essa nossa transição foi muito tarde. Nós começamos a fazer essa transição quase um século depois da Argentina. Isso significa que o passado conta, a história tem importância, o passado conta. A transição foi muito tardia e nós vivemos numa sociedade em que o capitalismo periférico, ou seja, a burguesia, os capitalistas, os sujeitos sociais, se aproveitaram da herança da escravidão para impor uma condição de superexploração ao trabalho que era, na sua grande maioria, a classe trabalhadora, herdeira dessa maioria negra. A superexploração brasileira é outra peculiaridade do capitalismo brasileiro. Isso permitiu que, na transição do mundo agrário para o mundo urbano, que foi muito tardia, mas muito intensa, muito rápida, muito acelerada, ela foi turbinada por uma aceleração da acumulação de capital. Se ganhava muito dinheiro e muito rápido, porque a força de trabalho era brutalmente superexplorada. Então surgiu uma anomalia, que é que nós somos, no Hemisfério Sul, a sociedade dependente que tem a burguesia mais forte do mundo. É a mais poderosa do mundo ao Hemisfério Sul. Quando pensamos na América Latina, é a burguesia mais poderosa. Quando pensamos em comparação com a África, é a burguesia mais poderosa. Quando pensamos no Sudeste Asiático, é a burguesia mais poderosa. Ou seja, quem luta contra o capitalismo brasileiro tem que saber contra quem luta. Nós estamos falando de uma classe que, no intervalo de 2, 3 gerações, acumulou uma renda e um patrimônio que é gigantesco, que é uma das explicações para o lugar que o Brasil ocupa no mercado mundial. Terceiro elemento. No Brasil, para garantir a paz social, ou seja, para impor a paz dos cemitérios, que preserva a Só ordem. uma observação, hein, Valéria, que as pessoas às vezes não se dão conta. O Brasil, conquistado pelos portugueses, que o pessoal chama de impropriamente de descobrimento, tem 523 anos. A escravidão durou 325, ou seja, a maior parte da história do Brasil é uma história de escravidão. Impressionante, que ainda assim ou seja. O passado conta. Bom, terceiro elemento. Como é que foi possível fazer essa transição do mundo agrário para o mundo urbano? Só foi possível preservar a ordem com a constituição de um aparato policial militar desproporcional para a sociedade. Nós temos polícias militares, são exércitos construídos contra o inimigo interno. São verdadeiros exércitos, corporações que têm autonomia. E passa governo, muda regime e continua intacto o aparato policial militar, porque ele, na esfera federal das Forças Armadas e na esfera estadual, e agora nas esferas municipais, com a militarização das guardas, ele é intocável. Mas isto é essencial para a preservação da ordem, que é isso que garante a disciplina de casa para o trabalho e do trabalho para casa, porque há uma ideologia por trás. A ideologia que o povo é perigoso, que o povo é preguiçoso, que o povo é incapaz, que a massa é inferior. Toda esta ideologia que criminaliza a maioria da população, que é pobre e é preta. Ela sustenta o aparelho policial militar intocável que age de forma impune há gerações. É uma peculiaridade brasileira. Veja, a polícia que mata no mundo todo, mas a polícia que mata no Brasil, proporcionalmente, mata muito mais do que nos Estados Unidos. Não tem paralelo na América do Sul. O professor Samuel Vida, que teve aqui na semana passada, da UFBA de Direito, disse que essas mortes da PM da Bahia, 1454,
PM da Bahia, sozinha, matou mais do que todas as polícias dos Estados Unidos no ano passado. Claro, exatamente. Uma polícia militar de um estado brasileiro. Então, nós estamos falando de uma anomalia. Nós estamos falando de uma doença política social. Isto tem responsáveis. Ou seja, é uma herança que se perpetua através de gerações e permanece intocável e impune. E o contexto histórico é a escravidão, é a imobilidade social, é a sociedade congelada, é o privilégio que se perpetua de geração para geração, é o racismo estrutural, isso tem um nome. O racismo estrutural, por que nós dizemos estrutural? Porque é um elemento chave de organização do capitalismo brasileiro, é a vantagem comparativa. Quando nós falamos das vantagens comparativas, nós dizemos as melhores terras agrárias do planeta, a vocação para ser a fazenda do mundo, para a produção de grãos e todo tipo de alimentos com vantagens competitivas que são incomparáveis. Sim, e a outra que é um povo que está sendo explorado e massacrado há séculos e que são, a maioria, herdeiros da tragédia histórica que foi a escravidão tardia e muito prolongada. Bom, nós temos um quarto elemento que é a lei de drogas. A lei de drogas, ela é chave para nós compreendermos o drama. Por quê? Porque a lei de drogas foi o que permitiu que, no Brasil, o que eram quadrilhas de distribuição de maconha se transformaram em empresas internacionais. Nós temos o capitalismo do crime do Brasil, empresas internacionais. Veja, nós temos uma máfia que é mais poderosa que a de Al Capone, durante a lei seca, mais poderosa. Porque no Brasil não tem lei seca, mas tem lei de drogas. Ou seja, se transformou um drama da saúde pública, e um drama da saúde pública não só por causa da dependência química, mas por causa do sofrimento mental da população. Uma sociedade construída sobre estes fundamentos econômicos e sociais, evidentemente, a cabeça das pessoas adoece. E as pessoas procuram soluções, paraísos artificiais. As pessoas procuram o álcool, procuravam no passado o tabaco, e hoje procuram a maconha ou procuram a cocaína. Ou seja, é normal que haja escapismo. Por quê? Porque a realidade é dura, é cruel, é brutal, é implacável, é insustentável. E as pessoas vão ficando doentes, vão enlouquecendo, Mauro. Rebeca, a juventude fuma maconha. E a juventude, e agora já não só a juventude, tem gente de mais de 60 anos que consome drogas psicotrópicas porque procura alívio, procura suspiro, procura um intervalo na loucura da luta pela sobrevivência, que se impõe de uma forma implacável. E aí vem a lei de drogas, que legitima a operação das empresas capitalistas, que são verdadeiras corporações internacionais, porque hoje os cartéis das drogas são monopólios do crime. Eles se especializaram. Organizações como a Facção Paulista trabalham no ramo das drogas, do desmonte de automóveis, do assalto de cargas. Eles chegaram numa época a ser especialistas no sequestro, viraram corporações, são burgueses, Mauro. São burgueses que só podem fazer a acumulação capitalista porque existe uma ordem legal que favorece que eles tenham o monopólio da distribuição de uma mercadoria que tem um mercado de consumo gigantesco. E forma sua mão de obra a baixíssimo custo nas prisões, né? O sistema prisional brasileiro vai prender os jovens negros, deixa-os à mercê dessas facções que constroem, que recrutam-os como mão de obra praticamente gratuita nas prisões. Né? Exatamente. As penitenciárias, todo mundo sabe, são controladas pelas facções, e hoje nós temos os dados estatísticos, acabaram de ser revelados na semana passada por uma pesquisa extraordinária que foi divulgada, que informa
que a grande maioria dos jovens que vão para as prisões pelo tráfico de drogas, na sua primeira prisão, não pertencem a nenhum coletivo, a nenhuma facção. 13% só, 13%. 13%. Bom, agora, tudo isto para chegarmos ao governo da Bahia. Quinto e último ponto. Há aqui um problema de estratégia política evidente, em que a Bahia é um escândalo. É uma vergonha nacional, vamos dizer. Não tem como acrescentar nada ao que você já disse, Mauro, a não ser dizer que nós não ficamos somente surpresos, nós ficamos chocados, ou seja, há algo profundamente errado, depois de 16 anos, que o PT governe através de coalizão um estado como a Bahia, que depois de São Paulo e do Rio de Janeiro é um dos estados fundamentais do país, né? Rivaliza hoje com Minas Gerais. E veja, a Bahia é um dos estados que tem maior importância hoje no Brasil, ou seja, está junto com Minas com populações quase equivalentes. E a Bahia é um dos símbolos nacionais da identidade nacional brasileira. Salvador foi, durante muitos anos, a capital do Brasil, antes dela ser transferida para o Rio de Janeiro. Digamos, Salvador é um dos orgulhos nacionais. É inexplicável que o governo do PT tenha capitulado ao que há de mais reacionário na gestão do Estado brasileiro, de uma forma que é consistente, portanto, obedece a uma estratégia. Nós não estamos falando de um acidente, nós não estamos falando de algo que é efêmero, que é transitório. Não. Há uma estratégia política que tem como premissa estabelecer, a qualquer preço, uma paz social para a classe dominante, que repousa na repressão permanente. E numa repressão que é insana, é uma insanidade, o que evidentemente coloca um debate sobre a legitimidade do Rui Costa na condição de coordenador do governo. Ou seja, a função de ministro da Casa Civil, no regime presidencial que prevalece no Brasil, é o que há mais próximo de um primeiro-ministro, ou seja, o Rui Costa, ele não é somente um administrador da relação da presidência com os ministérios, ele é um coordenador da ação política geral do governo. Portanto, ele tem uma função mais próxima à centralidade de um primeiro-ministro. É algo híbrido na nossa situação. É um elemento de gestão da coordenação e é um elemento de orientação do Ministério. É um híbrido, é uma situação intermediária. Bom, este cargo, evidentemente, há uma ilegitimidade inaceitável que ele permaneça nesse cargo. Depois de tudo o que aconteceu, eu creio que chegou a hora de nós termos algumas palavras de ordens mais duras, e uma delas é a demissão de Rui Costa. Abaixo Rui Costa. Não é mais tolerável, diante de tudo o que aconteceu. Mãe Bernadette foi um escândalo internacional. Nós estamos falando de uma senhora de 72 anos que era a liderança moral do movimento nacional quilombola. Nós agora sabemos, através do último censo, que o Brasil não sabia, que nós temos quase 1,5 milhão de quilombolas. Ou seja, o atraso do censo de 2020 para 2022 trouxe uma informação que tem importância estratégica. Ou seja, nós ficamos sabendo que nós temos um pouco mais de 1.700.000 indígenas no Brasil e um pouco menos de 1,5 milhão de quilombolas. Ou seja, quilombolas e indígenas são, somados, mais de 3 milhões de brasileiros. Ou seja, nós estamos falando de populações que são, historicamente, os povos originários do Brasil. São os nossos povos originários. Ou seja, depois todo o massacre, depois toda a dominação, depois toda a tragédia histórica, nós ainda temos mais de 3 milhões de pessoas que são
descendentes dos povos originários. Portanto, defendê-los, depois de tudo ficou colocado, é um problema moral, não é somente um problema político, porque são sobreviventes. Vamos dizer as coisas como são sobreviventes, não era para ter sobrevivido. O plano da dominação era o extermínio para a apropriação da terra. Eles são os sobreviventes. Quem são os quilombolas? São os escravos que fugiam das fazendas e entravam pelos interiores, fugiam para a floresta, fugiam para o oeste. Quem são os indígenas que sobreviveram? São os que se protegeram nas entranhas da selva. São aqueles que, digamos, o gigantismo do território, a geografia protegeu da história, vamos dizer assim. Sim. A história era implacável, a geografia defendeu, a geografia protegeu e garantiu que eles deixassem uma semente para o futuro. São os povos originários. E, portanto, nós estamos falando da Bahia, nós estamos falando do massacre dos povos originários. Bom, isto é intolerável, isto é um drama de direitos humanos. E veja, direitos humanos no século XXI é uma bandeira que a esquerda não pode perder das suas mãos. Se nós perdemos a bandeira dos direitos humanos das nossas mãos, depois do que significou a experiência dos estados burocráticos, do que foi o stalinismo, Mauro, para dizer a verdade. Ou seja, as revoluções do século XX, revoluções socialistas, elas foram levantando a bandeira da causa mais elevada da história, que era a luta pela liberdade, pela igualdade, a luta contra a dominação de classe, a luta contra a opressão machista, racista, homofóbica, as bandeiras mais bonitas, o internacionalismo, tudo isso depois degenerou em sociedades que eram ditaduras implacáveis, que restauraram o capitalismo, e os burocratas viraram capitalistas, foi a direção do Partido dos Comunistas que restauraram o capitalismo. Então, a bandeira dos direitos humanos para a esquerda do século XXI é inegociável. Inegociável. Significa que Rui Costa, depois deste assassinato da mãe Bernadette, não é mais sustentável na condição de ministro da Casa Civil, e a situação de Jerônimo Rodrigues é uma situação indefensável. Sim. Ou seja, veja, eu sou dos que defendem, você sabe, Mauro, que o lugar do PSOL na relação com o governo do PT não é ser oposição de esquerda. A oposição no Brasil é o bolsonarismo. A palavra de ordem do momento central, do meu ponto de vista, para uma esquerda que tem um mínimo de firmeza e lucidez, é prisão para Bolsonaro. É unidade de todos para garantir prisão para Bolsonaro. É preciso derrotar a extrema-direita. É preciso impedir que em 2026 desapareça pela frente um Milei, como agora está na Argentina, caminhando para as eleições de outubro. Esta é a tarefa central, mas isso não significa que a esquerda combativa vai silenciar diante do que está acontecendo na Bahia. Na Bahia, ao contrário da relação com o governo federal, não vejo saída senão o PSOL passar imediatamente para a oposição. O PSOL tem que ir para a oposição, tem que dizer: nós não somos oposição a Lula, somos independentes a Lula. Agora, a Jerônimo Rodrigues, nós seremos oposição. Por quê? Porque estão matando o povo pobre, estão massacrando os povos originários. Não vão fazer isso com o silêncio do PSOL. Veja, isto é uma mudança de orientação tática diante da tragédia que nós estamos vivendo. Mauro. É isso que eu ia te perguntar. Não, vou te perguntar depois. Primeiro, Rebeca. Rebeca, chega mais. Não, é isso, né? Já é cansativo, é revoltante repetir as mesmas palavras, né, Mauro e Arcádio? Anos e anos a gente denunciando e mostrando, né, onde está o problema, onde está a raiz do problema, e alguma coisa realmente precisa ser feita e ser mudada nesse país. Mas, Arcádio, para a gente mudar um pouquinho de assunto aqui, tem alguns superchats, né, Mauro? As pessoas foram mandando para a gente ao longo do programa, que nós deixamos passar. E aí a gente já vai conversando aqui sobre esses pontos também. Um deles é da Gilvânia Gonçalves. Ela diz: se tem algo positivo sobre o Zanin, é confirmar que o Lula não pode ser endeusado. É um ser humano falho como qualquer outro. Acho que o Zanin foi vingança contra o Moro. Espero que ele acorde e mude. Tá aí o comentário da Gilvânia.
Vocês querem comentar? Quer comentar, Mauro? Podia ler todos, aí o Valério faz um comentário geral, pode ser? Pode ser sim. O próximo, Já pus aqui. colocou aí, peraí. Pode ler, Mauro, que não está abrindo aqui para mim. A Sirene Oliveira, o que falta é povo nas ruas, deputado. Falando sobre o Zaratini, que teve uma posição, inclusive, interessante, achei corajosa do Zaratini, forte, né? Ele dizendo: o governo tem que suspender o veto que ele pôs à investigação dos militares na CPMI. Então, ele está denunciando um veto do governo à investigação dos militares na CPMI. Repetindo erros do passado, vão pagar caros. Mais um superchat que chega aqui da Gisele Porto. Mauro, esse fim de semana também teve a inauguração da Escola Popular de Agroecologia, Agrofloresta e Gílio Bruneto, no assentamento do MST Jaci Rocha, com o Estado em peso apoiando. Sei que não atenuou o horror. Ela está falando da Bahia agora. É importante, Gisele, a gente registrar que os governos Rui Costa foram conhecidos como governos inimigos do MST, né? O MST sofreu muito nas mãos do governo Rui Costa, que a última ação dele foi vetar a presença do MST num palanque na campanha do Lula, né? Então, os movimentos sociais são adversários dos governos do PT na Bahia, né? Fala. Isso aí. O próximo Mr. Canha, ele diz: Mauro, o PT está indo para a direita rápido demais. A pá de cal foi a indicação desse facho para passar 4 décadas quase, né, no STF. Meu Deus, que pesadelo é esse, diz Mr. Canha. E o último de quem é? Dele também. Que ele complementa, né? O sentimento de angústia está grande. Ando desenterrando minha revolta comunista da época de adolescente. Acho que aquele pessoal é que estava certo, diz ele, Mauro e Arcádio. É isso aí. Fala, Valéria. Tem esse juntamos vários comentários. Se você puder fazer observações sobre os que você achar mais relevante. Olha, bom, evidentemente a semana passada foi. Nós tivemos vários acontecimentos, né, de natureza diferente. Nós tivemos a Conferência dos BRICS, mas nós tivemos as votações do Zanin. Então, começando por um tema mais doméstico, infelizmente, as primeiras votações do Zanin são um escândalo, são mais do que um constrangimento, são absurdas. Nós estamos falando de uma sequência de votos que sinalizam que o Zanin é um liberal de direita. Ou seja, nós não estamos falando de alguém que se situa no campo de uma esquerda moderada, nós estamos falando de um liberal de direita. É grave. Ou seja, nós perdemos a oportunidade. E veja, no regime político, o regime ele tem regras. Eu creio que a esquerda não pode se adaptar ao regime. Nós temos que, no contexto da relação de forças, tentar abrir janelas, ou seja, procurar brechas para reformar para melhor o regime. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Supremo abriu uma brecha ao dizer que, com a revelação do censo, não é mais sustentável o desenho que tem a Câmara dos Deputados, porque há uma subrepresentação de estados que tiveram um aumento qualitativo da população. Então, não é razoável parar, perder 4 deputados, enquanto que outros estados estão super representados. É uma pequena brecha, porque, a rigor, o mais dramático é a subrepresentação de São Paulo, né? Vocês sabem que São Paulo, pela proporcionalidade, teria que ter mais de 110 deputados, e tem 70. Mas é uma brecha, é uma reforma pequena, mas é progressiva, aproxima a representação. Nós temos que aproveitar brechas, mas nós não podemos perder oportunidades, ou seja, o regime estabelece que é a presidência que indica os candidatos ao Supremo Tribunal Federal, que é o Tribunal Constitucional. Portanto, é um poder que no Brasil, por várias razões, entre eles porque tivemos um avanço da extrema-direita e um governo liderado por um neofascista que queria dar um golpe de Estado e que, portanto, queria subverter o regime, queria um regime autoritário, como, aliás, fizeram aqueles que ele admira do mundo, como Orbán na Hungria, e por aí vai. Ou seja, nós não estamos falando de uma tática brasileira
Nós não estamos falando de uma tática húngara, nós estamos falando de um movimento internacional que legaliza a extrema-direita, dentro dela a coluna fascista, para, através das regras do regime, chegar ao poder e depois subvertê-lo, ou seja, que se inspiram em Hitler, porque Hitler utilizou a legalidade do partido nazista para se colocar como a maior minoria, e quando foi indicado para o cargo de primeiro-ministro, aí tomou o poder e deu o golpe depois das eleições. E, portanto, a tática de disputar por dentro do processo eleitoral e, chegando ao poder, dar o golpe, é a tática que os fascistas estão usando no século XXI, porque eles se aproveitam do desespero, da crise social. Portanto, indicar alguém para o Supremo Tribunal Federal que seja de confiança da classe trabalhadora, dos interesses da classe trabalhadora, é essencial. E o papel do Lula era, como presidente eleito, com o compromisso com a classe trabalhadora, procurar uma indicação que representasse os interesses da classe trabalhadora. Não dele. Sim. Da classe trabalhadora. Então, veja, tem pessoas que eu tenho confiança pessoal, mas eu sei que não compartilham a minha visão do mundo. Mas eu tenho confiança pessoal. E todos nós temos pessoas que são assim, que não têm a nossa visão do mundo, que não pensam, não têm... Ou seja, ideologicamente estão comprometidos com outra classe social, embora pessoalmente estejam comprometidos conosco. São relações pessoais, as relações políticas são de outra natureza. Na época, eu recordo que aqui e em outros programas eu alertei que era um grave erro a indicação de Zanin, entre outras coisas, entre outros fatores, porque a transformação do que era uma relação pessoal de confiança em uma relação de contrato profissional, vamos dizer as coisas como são. O Zanin foi indicado no início porque tinha um contrato com o escritório, o PT fez um contrato com o escritório do Roberto Teixeira, que esse sim era uma relação histórica do Lula. Bom, eu alertei que isso era um grave erro, e entre outras razões, porque ninguém sabia o que ele pensava. Eu nunca tive contato pessoal com o Zanin, estive em momentos, em situações em que eu estava presente, ele estava presente durante a campanha Lula Livre, mas me pareceu evidente nas circunstâncias e pelo tom da conversa que estávamos diante de um liberal, que nós não estávamos diante de um socialista. Zanin não é um socialista, nem moderado, nem semi-moderado, nem mini-moderado. Nós estamos falando de alguém que acredita na propriedade privada, no mercado, no capitalismo, que acha que os capitalistas devem ser a locomotiva da nação, não os trabalhadores, que, portanto, apoia e se identifica com uma visão do mundo que tem no capital o papel de dirigir a sociedade. Os ricos devem dirigir a sociedade. Muito bem, isto é incompatível com uma visão de esquerda. Uma visão de esquerda não é incompatível. Nós não achamos que os ricos devem dirigir a sociedade, nós achamos que a sociedade, o Estado, deve ser dirigido por aqueles que têm a confiança da maioria do povo. A maioria do povo são trabalhadores, são assalariados numa sociedade capitalista. Muito bem. Bom, isto é uma primeira nota sobre o tema Zanin. Confirmou-se a pior hipótese, não só um liberal, como um liberal conservador. Porque podia ser um liberal progressista. Veja, o Alexandre de Moraes é um liberal, mas é um liberal progressista. Podia ser um liberal progressista. Não é o caso. E aqui se criou uma formulação que é uma armadilha mental, que é a ideia de que existem duas grandes correntes na sociedade brasileira, quando pensamos o tema jurídico-político, são os garantistas e os lavajatistas. Bom, mas isto é uma divisão superficial, digamos, teve muita importância durante os últimos 7 anos, mas a sociedade não se divide entre garantistas e lavajatistas, a sociedade se divide entre capital e trabalho, e entre o capital e o trabalho nós temos as camadas médias que se dividem e oscilam. Então, evidentemente, a defesa das liberdades democráticas
que é o elemento-chave que estava em disputa nos últimos 7 anos, teve muita importância. Mas o fato dele ser garantista não era uma carta, e ter sido advogado pessoal do Lula, não era uma carta, foi um erro. Esperemos que não se repita, porque há mais uma indicação pela frente, e é fundamental que seja alguém de esquerda. Melhor que seja uma E aí mulher. a esquerda, né, Valério, é um tema que eu tratei nesse meu artigo, acho que cometeu um erro dramático. Claro, a esquerda propôs nomes, né? Os movimentos sociais propuseram advogadas negras, advogados progressistas propuseram o Pedro Serrano, propuseram o Lênin Streck, propuseram o Manuel Carlos e outros, ok. Mas depois que ficou claro que era Zanin, teve quase que um silêncio sepulcral. Teve lá um ou outro que se manifestou, mas do ponto de vista institucional, tanto os movimentos sociais quanto os partidos políticos acabaram silenciando com base numa ideia do seguinte: Lula tem direito de escolher. Macaco, o Lula não estava escolhendo um assessor dele que vai ficar despachando numa sala anexa dele. Ele estava escolhendo o ministro Supremo. Que direito? Estava se dando a Lula um poder quase que intimista de fazer a escolha. Que história é essa, pô? Direito intimista. Boa. Gostei do direito intimista. Claro que foi um erro. Claro. Um erro grave. Eu queria fazer um outro comentário que remete ao que os superchats e, enfim, a entrevista com o Zaratini, que eu acompanhei também. Veja, nós temos uma batalha no segundo semestre agora central, que é a segunda parte da reforma tributária, e é a parte, digamos, estratégica. Impostos sobre herança, riqueza, patrimônio e renda. Bom, nós somos um país entre os mais reacionários do mundo no que remete a isso, porque somos, no nosso estágio, a nação com níveis de desigualdade social mais elevado. Então, o reformismo mais elementar estabelece que os ricos devem pagar proporcionalmente para garantir a desmercantilização de saúde, educação e transporte e segurança. Quer dizer, há uma premissa que foi construída no pós-guerra, uma premissa que é uma ideia simples. Os ricos devem pagar para garantir que a maioria da população tenha acesso à educação, saúde, transporte e segurança gratuitas, ou o mais próximo de gratuitas possível. Então, esta premissa ela tem como condição que os ricos têm que pagar. É a primeira condição. Os ricos têm que pagar. É uma ideia simples. E veja, no Brasil, os ricos não pagam. Nós temos os dados que foram reunidos pela rede do Piketty, que tiveram acesso a uma fonte de informação que era oculta até 5 anos atrás, até 2018, que são os dados, os macrodados da Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil é um dos tesouros da informação sobre a realidade que nos cerca. E quando foram confrontados as pesquisas nacionais por amostra de domicílio, que é aquela metodologia do IBGE, com os dados, com os macrodados da Receita Federal, ficou claro que as PNADs não revelavam a gravidade da desigualdade social, que ela é muito maior e que a desigualdade ela tem 2 peculiaridades. A primeira é que os 50% mais pobres têm um acesso proporcionalmente muito menor à riqueza e à renda nacional do que os 10% mais ricos, mas se revelou também que entre os 10% mais ricos, no Brasil, a peculiaridade é que o 1% mais rico, sobretudo o 0,1% mais rico, é desproporcionalmente mais rico que nas sociedades vizinhas. Então, nós temos uma sociedade em que os grandes capitalistas são quase invisíveis, mas são muito mais ricos que os grandes capitalistas da Argentina ou do Uruguai e do Chile, e, por outro lado, que os 50% mais pobres, proporcionalmente, são muito mais pobres, mas muito mais pobres. Então, nós temos aqui um problema de justiça social que é chave e que, evidentemente, não se resolve no Congresso Nacional, porque se depender do Congresso Nacional e do Arthur Lira, em algum desses momentos, eles vão querer pagar indenização às famílias herdeiras de escravos que não receberam a indenização no século XIX. Eles vão dizer, é direito adquirido, vamos dar uma indenização aos herdeiros
das famílias que perderam os escravos que o Estado liberou e não pagou para a gente. Se depender da o Valério está falando algo com tom irônico, mas foi assim na história, né? Foi assim. Os donos, os herdeiros não, mas os proprietários originais foram indenizados. Né? E esse tema era um tema absolutamente central. Então, vamos ao Buzides. Como resolve? Eu acho que este é um daqueles momentos em que é preciso uma campanha política, não sei, convocar um plebiscito, algo assim. Tem que tomar uma iniciativa. Tem que mexer com as placas tectônicas da sociedade, Mauro. Tem que produzir um conflito. Nós temos que dizer, acabou, tem que mudar. E se o Congresso não vota, plebiscito, que o povo decida. Os ricos têm que pagar ou não. Vamos ver quem ganha o plebiscito. Vamos para a disputa. Quem ganha o plebiscito? Vamos ver de que lado fica Bolsonaro. De que lado fica o Arthur Lira? De que lado fica a direita? De que lado fica a Fiesp? De que lado fica a Febraban? Eu sei de lado que eles vão ficar do lado deles. Eles, evidentemente, querem continuar com esta anistia histórica, quer viver no Brasil, esse país fascinante, essa belezura, que nós temos inverno de verdade só numa parte do Sudeste e do Sul e dura uma semana ou duas. Porque vai ser capitalista no Canadá é duro, né? O frio é de matar, é glacial, e não pode explorar o povo como se a escravidão não tivesse acabado. Então, a burguesia brasileira tem que pagar para viver aqui, ganhar dinheiro aqui. Não pode continuar essa farra. Isso tem que mudar, isso tem que acabar. Agora, se o governo Lula não é útil para impor impostos sobre as grandes fortunas, a renda e o patrimônio, qual é o seu papel? Para que serve? Para que serve ganhar o governo? Para que serviu toda a luta? Todo o sacrifício? Não foi pouco sacrifício. O Brasil viveu um trauma histórico. Nós fomos o país castigado, mais castigado em proporção, pela tragédia da pandemia. Por quê? Porque tivemos o governo mais negacionista do mundo, que se recusou a comprar as vacinas da Pfizer. Veja, não somos nós, a esquerda, que estamos dizendo a Pfizer anunciou. Nós procuramos o governo brasileiro. Quantas vezes? 1, 2, 3. O que eles disseram? Não queremos. A Pfizer, que não tem nenhum interesse em favorecer a esquerda socialista no Brasil. Ela disse publicamente. Nós procuramos o governo. Pazuello não queria comprar as vacinas. Nós propusemos acordos. E o que eles disseram? Nós não vamos comprar as vacinas porque nós não sabemos se tem efeitos colaterais e, no contrato, a Pfizer não assume a responsabilidade de pagar a indenização se a vacina tiver efeitos colaterais. E depois, o desmiolado do Bolsonaro ainda fez uma entrevista em que ele insinuou: nós não sabemos o que pode acontecer se alguém vira jacaré, tem metamorfose. Coisa de louco, coisa de insano, coisa de bebum, coisa de alucinado. E veja, então é neste contexto que nós temos que nos preparar para o futuro. O SUS tem que ser fortalecido. Por quê? Porque virão novas pandemias. Veja, eu não quero... Veja, que o tema da ciência no Brasil é sempre muito controverso quando a gente trabalha com os dados científicos, e um dos elementos fundamentais também da epistemologia, do debate da epistemologia contemporânea, não é só da metodologia científica, é o cálculo de probabilidades. A estatística, ela evoluiu de tal maneira que nós podemos fazer cálculos de probabilidades com margens de erro relativamente pequenas. Sim. A probabilidade de que o aquecimento global, se não for revertido à tendência atual do consumo dos derivados do carbono, a probabilidade de que o cenário mais pessimista do IPCC seja superado antes de 2030 é grande, assim como a probabilidade de que haja novos vírus é grande. São probabilidades, ou seja, nós não estamos falando se vai acontecer. O que nós estamos discutindo é quando é que as calotas polares vão se dissolver. Quando é que chega o próximo vírus? Nós sabemos que vai acontecer, nós não sabemos é quando. Mas o cálculo de probabilidade é que os prazos se encurtam. Então, nós precisamos de SUS. Nós precisamos de educação.
nós precisamos de transportes, nós precisamos de um Estado que desmercantilize, ou seja, que possa estudar os filhos das famílias que não têm nada, que possa se proteger a vida das famílias que não têm nada, que possam se movimentar as pessoas que não têm nada. Isso o Estado só pode se tiver impostos. Então chegou a hora de discutir desigualdade. Essa questão do Zanin ainda chama atenção porque, assim, gente, vamos falar o que é. O escritório do Zanin recebeu do PT, nos últimos anos, 3 milhões de reais para fazer a defesa de Lula e depois para fazer consultoria jurídica para a campanha do Lula. 3 milhões de reais. Centenas de milhares de pessoas. Eu estive no acampamento em Curitiba, acho que você também teve, né, Valério? Sim. Passei o Natal e o fim de ano de 2018. Você teve no acampamento, Rebeca? Não? Não fui, Mauro. Milhares passaram, minhas contas que eu fiz na época, passaram pelo acampamento de Curitiba, 300 mil pessoas. Sabe quanto elas receberam do PT para ir para lá? Nada. Pagaram com dinheiro do seu bolso. Teve gente que se mudou para Curitiba, viveu ali pagando as suas próprias expensas para fazer a defesa do presidente Lula. Eu vi um depoimento de uma mulher lá do interior do Ceará, dizendo o seguinte: ela lá no interior do Ceará, ela falava, eu fiz minha contribuição para o Lula. Eu falei, qual foi? Uma senhora de mais de 70 anos de idade, ela dizia, toda sexta-feira eu durmo no chão. É uma maneira minha de dizer que eu estou contribuindo com o Lula na cadeia. Então, milhares e milhares de pessoas investiram suas vidas, seu dinheiro, seus recursos, sua capacidade para defender Lula na prisão. Por que é que um homem branco, milionário, reacionário, que ganhou 3 milhões para fazer algo que era o dever dele profissional, ele ganhou 3 milhões para defender o Lula, por que ele tem que ser premiado e essas centenas de milhares, milhões de pessoas não? Depois outra. Eu vou contar um pouco o bastidor da defesa do Lula, precisa ser contado. Porque tem Sepúlveda Pertence morreu amargurado. Essa história precisa ser contada pela maneira como ele foi tratado ali na defesa do Lula. As relações entre José Roberto Batóquio e o escritório de Zanin na defesa do Lula são histórias que precisam ser contadas. Né? Porque a gente vai criando nossos mitos aí, e os mitos sempre têm por trás do mito. Então, primeira questão. Segundo, essa questão da Bahia. Né? Essa questão da Bahia e da presença do Rui Costa. Terceiro, o Haddad prometeu que a primeira momento da reforma tributária seria técnica, né? Essa história do técnico realmente é inacreditável, né? Que é o discurso da extrema-direita, né? O técnico contra o ideológico. E que depois viria a reforma política. Já voltou atrás, já foi obrigado a recuar da taxação dos fundos de investimento no exterior. Tirou desse projeto do salário mínimo, ficou para as calendas. Parece que esse ano não tem nada disto. E como já se sabe, uma parte expressiva dos deputados do Centrão tem fundo de investimento no exterior, né? Eles vão querer se taxar. Então, parece assim, tem um movimento no governo Lula, e a minha pergunta para você falou um pouco, mas não ficou muito patente para mim. Este movimento do governo Lula, né? Rui Costa, matador de negros, o Zanin, essa questão, essa relutância toda em relação à reforma tributária, vai levar o PSOL a uma nova visão da sua relação com o governo? Como é que isso está sendo discutido? Olha, o PSOL vai ter o Congresso agora no final de setembro. Isso. Né? E nós estamos esperando a eleição dos delegados, as teses já estão estabelecidas. Eu creio que a tática que vai ser maioria é uma tática inteligente que tem flexibilidade, ou seja, fundamentalmente existiam 3 caminhos. Resumindo para aqueles que nos acompanham, havia um caminho para o PSOL que era entrar no governo e cumprir um papel semelhante ao que o PCdoB cumpriu durante os 13 anos dos 2 mandatos do Lula e dos 2 mandatos da Dilma, o segundo interrompido. Essa era uma das posições que estava, grosso modo, em debate. Havia uma posição oposta a esta, que era daqueles que defendiam
que o PSOL devia, desde o início, ser uma oposição de esquerda ao governo. Embora, como você sabe que a esquerda brasileira ela é muito habilidosa com as palavras, nós os brasileiros somos muito habilidosos. Vocês sabem que nós temos uma fama, o nosso povo, de estarmos entre os mais diplomáticos do mundo, né? Uma vez, eu venho de uma família de diplomatas, então herdei da minha mãe algumas conexões com o mundo da diplomacia. E um dos colegas da minha mãe me dizia assim: o Itamaraty é muitíssimo admirado. No Brasil, ninguém suspeita como o Itamaraty é admirado no mundo. E eu perguntei por quê. Ninguém mente melhor do que nós. Foi de uma franqueza desconcertante. Eu nunca esqueci. Ele virou para ele era tinha um altíssimo cargo, era muito amigo da minha mãe no Itamaraty. Ele disse: meu filho, ninguém mente melhor do que nós. Nós somos treinados para isso desde pequenininhos. Somos dissimuladores profissionais. Bom, fecha o parêntese da brincadeira matinal. Então, existia uma segunda posição, que era a ideia de que nós deveríamos nos situar num campo de oposição. E, finalmente, a posição da independência. A independência significa não aceitar cargos, portanto, não entra no governo, mas tampouco vai para a oposição e, portanto, tem flexibilidade tática, apoia as medidas do governo. A Sônia Guajajara, nesse caso, não está lá em nome do PSOL. Não. A Sônia está em nome da PIB e no nome dela, pela projeção que ela construiu. O Silvio está no nome dos movimentos de direitos humanos e dos movimentos negros, não do PSOL. Nem a Sônia nem o Silvio tinham responsabilidades, eram quadros dirigentes do PSOL. Eram filiados, amigos do PSOL, membros do PSOL, mas não são dirigentes. Estão em nome individual. Portanto, não é honesto quando se diz que o PSOL está no governo, que é uma fraude. Não é verdade. A política, o rigor é importante. Claro que é uma sutileza tática. O PSOL não votou que proibia os seus filiados assumir cargos no governo Lula. O PSOL proibiu os filiados de assumir cargos em nome do PSOL. Ou seja, o que eles estão fazendo não é responsabilidade do PSOL. Isto é muito importante, entende? O Silvio está em voo solo. A Sônia está em voo solo. Não quer dizer que nós não sejamos solidários. Mas eles fizeram um compromisso com o Lula e, portanto, eles devem hoje mais lealdade ao Lula ou ao PSOL? Ao Lula. Sim. Então... Tanto que é significativo. Você olha para a assessoria da Luciana Santos, do PCdoB, na Ciência e Tecnologia, e para quem está ali ao redor dela, é tudo gente do PCdoB. Né? Claro. PCdoB, que é uma posição partidária. Você vai olhar o esquema das secretarias e assessorias, tanto do Silvio Almeida quanto da Sônia Guajajara, não é PSOL, né? Não é PSOL. Não, é movimento negro e é movimento indígena. Isso. Que foram as organizações que assumiram essa responsabilidade. Nós fomos convidados, evidentemente. O Silvio queria, nos cargos internos, que o PSOL indicasse mais quadros, inclusive a resistência corrente que eu ajudo dentro do PSOL foi convidada pelo Silvio, mas nós dissemos, nós não assumimos compromisso com o governo Lula. Portanto, parece sutil, mas é o rigor. E veja, por que ser sutil e ser rigoroso é importante? É muito importante, porque é esta independência que não é nem governo, nem oposição, que permite o PSOL decidir, diante da conjuntura, qual é a posição dele diante das iniciativas do governo. Tem as que nós apoiamos, tem as que nós não apoiamos. Nós apoiamos por exemplo, a medida provisória que estabeleceu a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.600. Nós apoiamos. Nós não apoiamos o arcabouço fiscal. Mas nós apoiamos a emenda que exclui o Fundeb do arcabouço fiscal. Perfeito. Veja, é sutil. Nós votamos contra o arcabouço fiscal. Mas quando vem a emenda que retira o Fundeb do arcabouço fiscal, ou seja, que protege o fundo que sustenta a educação básica no Brasil, aí nós votamos a favor. Esta movimentação dá uma flexibilidade tática, porque ela obedece a um cálculo. Qual é o cálculo? O cálculo é que a disputa no fundamental no Brasil hoje não é entre a esquerda radical e a esquerda moderada.
O PSOL foi oposição ao governo Lula há 20 anos atrás, mas há 20 anos atrás não havia um terço da sociedade brasileira organizada de forma extremista por uma corrente radical neofascista. Mudou a realidade. Ou seja, o perigo fundamental que existe no Brasil é que a extrema-direita volte ao poder. Por enquanto, isso pode mudar. E veja, isto não há nenhuma maldição bíblica que diga que nós vamos ter que conviver 5, 6, 10 anos com uma extrema-direita, mas é um fenômeno, é um contexto internacional. É evidente que há no Ocidente um crescimento da extrema-direita diante de 3 fatos fundamentais da mudança de que ocorreu no mundo. Primeiro, todas as economias centrais, os países imperialistas mais fortes, caminham para a estagnação. Segundo, o aquecimento global se demonstrou uma emergência climática com prazos muito mais curtos, ou seja, não é o futuro do urso branco que nós estamos discutindo, todo respeito pelo urso branco, o que nós estamos discutindo é o futuro da humanidade. Porque se nós temos degelo da calota polar, as cidades litorâneas do mundo vão ser cobertas pela água. E o Rio de Janeiro, da canção do Chico Buarque, submerso no mar, está no nosso horizonte. É disso que nós estamos falando. O rio vai ficar debaixo d'água, como na canção do Chico. Então, nós temos a estagnação econômica, nós temos a emergência de descarbonização imediata para proteger não a geração futura somente, a sobrevivência da humanidade. Parece poesia. Nós estamos falando sobre a preservação da vida civilizada. Porque se cidades litorâneas começarem a ser cobertas pelo oceano, nós vamos ter uma catástrofe social imprevisível, deslocamento de dezenas de milhões de pessoas. Alguém pensa que isso pode ser feito de forma organizada? Nós estamos falando de cenários distópicos, Mad Max. É disso que nós estamos falando. E o urso branco vai morrer também. Bom, terceiro, não fosse tudo isso bastante, nós temos o perigo do conflito Estados Unidos-China. Sim. Ou seja, Ocidente e Oriente. Então, são estas circunstâncias que explicam que surge o quarto cavaleiro do Apocalipse. Nós temos a depressão econômica, a crise climática e a militarização da nova Guerra Fria. Surge no Ocidente a extrema-direita neofascista que quer regimes autoritários porque quer se preparar para a Guerra Mundial. Porque a linha da extrema-direita é concentração do poder para preservação dos privilégios dos mais ricos, militarização da sociedade e preparação para a guerra mundial contra os chineses. E isso é que explica o Trump, é isso que explica o Milei. Milei já disse, eu não negocio com comunista. Com comunista não negocio. Primeiro parceiro comercial da Argentina. Quem mais compra grãos no mundo da Argentina? A China. Aí o fascista diz, órgano sí, soy a favor de un mercado legal, así se vende el corazón, quien tiene plata hace trasplante, quien no tiene no lo hace, porque cada uno es propietario de sí propio. Soy por la propiedad privada. Por la propriedade privada, empecemos por los riñones. Ou seja, é uma loucura, comercialização de órgãos, e quer suspender os negócios com os chineses. Quer sair do Mercosul e quer sair do BRICS, porque é tudo comunista. E quer dolarizar a economia. Pois é. 20 anos depois... Gente, 35% das intenções de voto, e vamos sempre lembrar que as pesquisas elas tendem a subestimar a extrema-direita, né? Exatamente. Com 45 lá, ele ganha no primeiro turno. Exatamente. Então, nós estamos falando de um fenômeno mundial. No Brasil... tem nome, é bolsonarismo. E veja, o bolsonarismo ele não vai ficar acéfalo por muito tempo se o Bolsonaro não puder se candidatar. Vai surgir uma liderança por seleção natural, é inevitável que esse processo... É como o tema da esquerda. Tem uma parte da esquerda que ficou num grau de culto à personalidade que parte da premissa que o Lula é absolutamente insubstituível. Depois de Lula, o dilúvio. Isso é uma ideia completamente errada e hiperpersonalizada. Não quero diminuir a responsabilidade, papel
histórico do Lula, tenho o maior respeito. Enfim, comecei a militar com o Lula em 79. Você sabe, fui eu que fui convidar o Lula para ir para o Congresso de Reconstrução da UNE, não sabia. de Salvador. Foi assim que eu pessoalmente conheci. Eu e a Virgínia, que depois virou procuradora do Ministério Público em Minas Gerais, era a delegação que fomos convidar o Lula lá no Sindicato São Bernardo. Ficamos 3 horas, ele queria saber tudo sobre o movimento estudantil, e explicando para ele, olha, venha na abertura, Lula, vai ser um momento chave da luta contra a ditadura, vamos para Salvador, você vai ser a Aliança Operária Estudantil, vai ser uma coisa linda, venha. Foi aí que eu conheci. Bom, fecho parênteses. Assim como vai surgir uma liderança que vai substituir o papel do Bolsonaro, vai surgir lideranças, mulheres, negros, indígenas, proletários, jovens, e vai haver um processo de seleção natural de pessoas e de forças políticas. Veja, em São Paulo, o PSOL, com a liderança de Boulos, já conquistou um papel de liderança, de autoridade política, que legitima que seja o Boulos, pelo PSOL, o candidato a prefeito, e não alguém do PT. A vida é assim, é disputa, é competição, e assim como tem uma disputa por saber quem representa melhor a burguesia e os interesses capitalistas no Brasil, vai ter uma disputa para... E está em curso, é a vida. Quem representa melhor os interesses dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, dos negros, vão surgir novas lideranças. Então, é nesse contexto que o PSOL se prepara para o seu congresso. Nós queremos manter a estratégia, que é a luta contra a extrema-direita, prisão para Bolsonaro. Qual é a palavra de ordem do momento, Mauro? Prisão para Bolsonaro. A mão não pode tremer. Tem 3 palavras de ordem. Prisão para Bolsonaro. Há alguns momentos nós temos que ser um pouquinho monotemáticos, você entende? Não vai durar mais que 3 semanas, mas há momentos em que é preciso ser monotemático. Você tem que dizer... E a mão não pode tremer, o martelo tem que bater para que entre na consciência de milhões de pessoas que a hora é agora, há uma oportunidade, não pode vacilar, porque se ele vai preso, a disputa com o bolsonarismo continua, não acaba, mas em melhores condições, porque ele se desmoraliza. E a luta política não é uma luta só de argumentos, não é somente uma luta de força, é uma luta moral. Ele ser condenado pelo conjunto à obra é a solução ótima, mas não deu o conjunto à ótima, vamos para joias. Não deu o conjunto da obra, vamos com as explicações que ele tem que dar pelas dezenas de milhões que arrecadou pedindo dinheiro para pagar multas. Vamos com o que dá. O Capone não foi pela Receita Federal? Não foi porque ele não foi condenado à prisão e morreu preso em Sing Sing porque ele era um assassino. Foi porque não pagou o imposto de renda. Não é uma ironia da história? Bom, mas a história é cruel. Veja, na Argentina, contra a dolarização, houve um levante revolucionário, uma onda revolucionária em 2001, 2002, que a palavra de ordem era que se vayan todos e não quede uno solo. Que se vayan todos e não quede uno solo. Milhões, coisa que nós nunca vimos desde o fim da ditadura do Brasil. Uma coisa espetacular. Caio de la Rua, que tinha sido eleito 1 ano antes. Qual é a palavra de ordem dos fascistas agora? Que se vayan todos e não querem uno solo. E o que eles propõem? Dolarização. Você viu como a história é cruel? A palavra de ordem, que se vayan todos e não querem uno solo, que derrubou o de la Rua e o cavalo, agora é levantada por quem? Pelos herdeiros do cavalo. Quem é a equipe em torno do Milei? A equipe do cavalo. Os economistas que estão em torno, os administradores, gestores, é a equipe do cavalo, que foi derrubada em 2001 e 2002. E o drama hoje da Argentina é que a classe dominante quer domesticar o Milei. O debate que se faz na inteligência burguesa argentina é se Milei é não controlável. É um doido varrido ou é controlável? Porque o Fundo Monetário Internacional já sinalizou dolarização? Não, vocês estão de brincadeira. Dolarização? Dolarização, em 3 meses nós temos que fazer um pacote outra vez de 50 bilhões de dólares. Agora, esse debate do doido varrido ou incontrolável sempre houve na relação com isso. Com o Hitler foi assim, com o Bolsonaro foi assim, com o Milei foi assim. E
as classes dominantes sempre disseram: pode deixar que a gente controla o sujeito depois da eleição. Disseram isso com o Hitler, disseram isso com o Bolsonaro e estão dizendo isso com o Milei também. A gente viu no que deu, né? E o Mussolini. E o Mussolini, é isso aí. E o Franco, e o Salazar. É uma constante. Sempre a classe dominante se interroga: será que Franco não é extremista demais? A Falange, os fascistas. Será que o Mussolini não é um alucinado, não tem um transtorno mental? Será que o Hitler... Sempre foi assim, ou seja, diante do que consideram o perigo maior, que é a ameaça à preservação dos seus privilégios, e diante da ganância também, né? Porque a classe dominante argentina está salivando. Sabe por quê, Mauro? Por causa do lítio, por causa do gás. Descobriram reservas de gás na Patagônia que são imensas, monumentais, dezenas e dezenas. Não conta para ninguém, Mauro, de bilhões de dólares. E o lítio? Montanhas de lítio para as baterias elétricas. E adivinha onde há a maior concentração de lítio do mundo? Nos Andes. E a Argentina é um dos países que tem essas reservas, junto com o Peru e com a Bolívia. Estão salivando. Porque aqui estamos falando da oportunidade de fortunas fabulosas. É extrativismo na veia. Mas... E Milei? Então, nós estamos num mundo mais perigoso. A esquerda radical ela tem que ter lucidez de compreender estes conflitos. Realmente é muito perigoso. Quando nós falamos de estagnação, nós estamos falando que a Europa vai se latino-americanizar. Essa é a dinâmica. Latino-americanização da Europa. Não é a europeização do Cone Sul da América Latina. É o contrário. É o inverso. Latino-americanização. As dívidas públicas na Europa vão disparar. Vocês acham dívida pública? A burguesia brasileira bate o tambor e grita: alerta, alerta, alerta vermelho, a dívida pública está em 73% do PIB. Bom, na média, na Europa, está acima de 100%. Preparemos-nos para o padrão japonês: 200% de dívida pública em proporção ao PIB anual. Essa é a dinâmica que vai a economia europeia. Logo, estagnação. Com estes níveis de endividamento, evidentemente, não tem investimento nem público, nem privado, tendência à estagnação. E isto produz crise social porque surge o conflito distributivo. Quem paga? Quem paga? Alguém tem que pagar. E aí vem a disputa capital-trabalho. Inevitavelmente, as classes médias ali ensanduichadas ficam desesperadas e isso favorece a radicalização da extrema-direita. É sempre nessas camadas médias que ficam desesperadas diante do impacto das duas placas mais poderosas da sociedade, que é capital e trabalho. As classes médias vão para o desespero e procuram lideranças como esta do Milei. É um ensandecido, mas aparece como salvador da pátria, tira da manga uma carta demagógica: vou dolarizar tudo, acaba a inflação no dia seguinte. Sim, mas você não emite mais a moeda, bonitão. Você não emite moeda. Estado que não tem emissão de moeda não tem capacidade de investimento. Aí vem o conflito distributivo, é luta de classe selvagem, é capitalismo selvagem. E capitalismo selvagem é de sala de revolução. Se há um país no mundo, se a extrema-direita chega ao poder em que há possibilidade de iminente, de 2, 3, 4 anos, possibilidade iminente de se abrir uma situação revolucionária, esse país é a Argentina. E com as consequências todas que nós podemos imaginar para a América do Sul. Porque estamos falando de um terremoto social contra Milei, uma revolta social, ou então derrota histórica. 64 no Brasil, 73 no Chile, ditaduras, tanto conflitos de máxima gravidade que não se resolvem com a alternância eleitoral. E este é o perigo do mundo. É nesse marco que o PSOL tem que agir com máxima responsabilidade, combater o Bolsonaro, mas não pode passar pano, não tem cheque em branco para o governo Lula. E, portanto, quando tem que levantar a voz, tem que dizer não. E nós temos não o arcabouço fiscal. Nós não vamos botar a assinatura do PSOL na austeridade fiscal, mesmo que seja uma austeridade fiscal com desconto. É neoliberalismo com desconto. Nós somos contra o neoliberalismo. Perfeito. E era possível uma outra orientação, ir além do neoliberalismo, o que não é a mesma coisa que dizer
exigir do governo Lula faça a revolução, porque isso seria ultimatismo ingênuo, que uma parte da ultra-esquerda trabalha com essa ideia, né? Lula chegou ao poder através das eleições. Agora é a hora. Lula, começa a Revolução Brasileira. É um ultimátum que não compreende qual é a relação social de forças. Mas isso não significa não tomar iniciativas. Não pode fazer um plebiscito para impor uma lei de imposto sobre as grandes fortunas, renda e patrimônio. Nós vamos ter que aceitar de novo a chantagem do Lira em relação ao imposto das grandes fortunas, que está na Constituição, que não foi regulamentado desde 88 a 2023. Mauro, eu já fiz implante de 4 dentes e a lei não foi regulamentada. Gostei. Valério, fantástico, fantástico. Muitos elogios à aula de hoje, né? Porque Valério você não tá mais nativa, né? Não dá mais aula regularmente, mas mantém o espírito de décadas dentro da sala de aula. Então, eu sempre digo que é engraçado como o estilo é diferente, né? Você pega o Miola é um jornalista, nunca foi professor. É um jeito de abordar. O Valério Lacarne foi sempre professor, é outro jeito de abordar. Então, muitos elogios à aula de hoje. A Marilene Freitas dizendo: Valério, estou lendo Labirinto Reacionário. É o último livro lançado por Valério agora em 2023. E cada vez fico mais angustiada. Então, quero te agradecer demais. Rebeca, do teu lado, o que você tem? Não, só agradecer. Do meu lado aqui, só agradecer todas as ponderações, considerações que o Valério traz para a gente. Sempre muito assertivas, gosto bastante. Boa semana para ti, Valério. Obrigado, viu? Para vocês também, aquele abraço, se cuidem. É isso aí. Obrigada.